Oi, sou Neha, sou da Índia, moro aqui há alguns anos agora. Tenho família na Índia, moro aqui com meus gatos. Como é a sua cidade na Índia? Minha cidade é uma cidade bem no interior da Índia. Não é cidades que você vai ver no Bollywood, por exemplo. É uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Quando digo é pequeno, não é pequeno porque nossa população é bastante, então, sendo pequeno ainda é uma cidade grande. Mas é muito lindo, porque nasci lá, tenho família lá, então é uma cidade muito, muito perto do meu coração. Quais lembranças você carrega para a vida de momentos com a família e amigos? Lembranças, tem bastante. Eu tenho 35 anos, então tenho vários, mas acho que em termos de família, se eu consigo pensar, família é os festivais da Índia. Festivais tipo Festival de Cores ou Festival de Luzes. Então, eu tinha família unida, todo mundo morava junto, eu, meus tios, primos, primas, meus avós, todo mundo. Desses festivais não era só um festival, era tudo. Todo mundo, onde que está trabalhando, está estudando em outra cidade, todo mundo vai juntar, vem para casa nessa época. É tipo Natal aqui, né? Então eu acho que esses são os momentos que eu lembro muito no Diwali, por exemplo, que é o Festival das Luzes, fogos, comida, doce. Acho que é um dos... Todo dia, eu penso nessa todo dia. Aí amigos, eu tenho amigos desde que minha infância e adolescência, então todo momento, todo o meu crescimento foi com meus amigos, viagens, primeiras restaurantes, sei lá, tudo. Então tenho muito, muito carinho para meus amigos da Índia e a minha família. Dos valores que aprendeu quando mais nova, qual deles mais te orgulha? Valor? Acho que tem várias coisas, claro, que eu aprendi, todo mundo aprende, mas eu acho que na minha família sempre foi essa questão de pensar além de você. Então, essa foi um valor que eu aprendi desde que eu nasci. Meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou, minha família todo, que nós somos uma sociedade. Então, não é só pensar sobre você, tem que pensar em outras também. Não é sobre o que eles podem te oferecer, é sobre o que você pode oferecer a eles. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu carrego até hoje. Como foi a escolha de morar no Brasil? É uma história longa, né? Mas eu não sabia, eu nunca tinha pensado na minha vida que eu vou morar no Brasil. Foi do nada, chegou uma oportunidade, eu disse sim e depois nunca queria mais voltar. Então, eu falo isso para todo mundo, que acho que foi o destino mesmo, que me trouxe até aqui, até Brasil. É um país que eu ainda estou. Então, eu acho que é destino mesmo. O que lembra dos primeiros meses por aqui? Primeira vez, oh meu Deus, muita coisa, mas acho que um dos momentos que foi muito marcante para mim era quando eu desci no Guarulhos. Aí eu peguei o táxi até o hotel que eu estava hospedada. Aí eu olhei fora da janela, olhei o trânsito, olhei loucura, mas tinha um ar que me deixou sentir tão em paz. Eu acho que isso foi a primeira coisa que eu lembro. Aí, em termos de meses, eu não falava nenhuma palavra de português, nem sabia falar bom dia, boa tarde. Então, esses meses, porque eu vim por uns 2 meses antes de voltar e morar por mais tempo, era só para entender como que fala bom dia, obrigada, basicamente. Mas foi muito legal, porque eu tive apoio de muitas pessoas, foi português imersado, forçado, queria, porque eu sabia que quero ficar aqui, então eu queria que eu consigo falar português para me comunicar com pessoas, para entender a cultura, aprender. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Então,
primeiros 3 meses eu vou falar, eu ainda estava no nível de bom dia, boa tarde, mais ou menos. O português você aprendeu a falar fazendo aulas ou aprendeu na rua mesmo? Não, na rua, 100%. Falando com pessoas no bar, no Uber, usando tradutor no supermercado. Lembro de um instante onde que fui comprar as coisas no supermercado, aí o moço me perguntou, quer sacola? O que é sacola? Eu tive que usar tradutor para ela falar o que ela estava dizendo, para eu entender que essa sacola é sacola. Então, foi tudo na rua. Eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que isso é o melhor jeito de aprender um idioma, uma cultura, é uma imersão completa, imersão 100%. Você teve quais choques culturais aqui no Brasil? Choques culturais? Choques culturais, acho que tem algumas sim. Sendo que indianos também são calorosos, então não é como que um americano visita que sente do nada, mas sim, aqui eu vi que pessoas, na Índia nós temos um certo respeito de distância, então quando você vai encontrar uma pessoa a primeira vez, você não vai chegar, abraçar. Aqui é muito comum, primeiro momento que você encontrou vai, oi amor, tudo bem? Oi meu bem, tudo bem? Isso eu acho que era muito nova para mim. Não é um choque, é uma coisa muito legal, eu acho que é uma forma muito diferente de calor humano. Então, não é choque, mas é uma coisa diferente que eu me acostumei agora. O que você sente que a Índia possa nos ensinar sobre valores pessoais e espiritualidade? Claro, tem muita coisa que nos vê hoje em dia que é negativo, positivo, depende como que tá chegando para você, né? Então, além de tudo, eu acho que Índia é um país que recebe todos. Então, seja o que você está assistindo, seja o que você está ouvindo, ou experiência próprio que você pode ter é só quando você visita a Índia. Então, Índia ensina muita coisa, a Índia ensina que nós somos mais de o que somos. Não sei como explicar isso. É mais sobre o que você faz, não é sobre o que você faz, mas quem você é. É mais sobre isso. Então, eu acho que essa parte de espiritualidade, também a Índia é um dos países que tem tantas religiões e ainda todo mundo vive em harmonia. Tem hinduísmo, tem católico. Quando eu falo para pessoas que tem católicos na Índia, pessoas falam, sério? Eu falei, eu estudei na escola católica. Tem islã, tem budismo, tem pessoas da Irã, Israel, tem tudo. Então, todo mundo vive junto. É isso, eu acho que é uma coisa que a Índia pode ensinar muitos outros países onde a religião radica. Ai, fiquei nervosa. Radica, né? Então, acho que é isso. Você sente que os sistemas de castas impactou a sua vida e as pessoas ao seu redor também? Olha, sistema existe, infelizmente, e impacta também, mas posso dizer que eu fui muito sortuda porque minha família sempre valorizou caráter, mais que casta, mais que religião. Então, eu acho que eu fui criada numa família que tinha muito respeito sobre isso. Mas, infelizmente, tem tetos invisíveis que afetam as pessoas. Ainda não tem cura, mas está melhorando. Isso eu posso dizer com certeza. Pelo menos na nossa geração, nós está tentando melhorar isso muito mais. Mas, sim, existe, claro. E na sua visão, como esse sistema influencia nas oportunidades que as pessoas podem receber ao ter uma vida melhor? Hoje em dia tem vários programas do governo na Índia que tem reservação, como que aqui tem também, né? Para ajudar essas pessoas a sair essa buraco que ele está, tá? Como que eu te respondi também,
que hoje em dia, minha geração depois de minha, estamos tentando melhorar isso. Então, claro que tem coisas que ainda vão demorar muito para melhorar, vai demorar muito para chegar onde que é para chegar, mas é feito, claro que não é todo mundo que começa no mesmo nível. Então, claro que é diferente. Claro que é diferente, mas para essa pergunta só posso responder que vai levar um tempo, mas acredito que vamos chegar. Agora, sobre crenças, quando o hinduísmo passou a fazer parte da sua vida? Eu nasci hindu. Minha família, todo mundo da minha família, eu nasci hindu, eu sou hindu até hoje, eu pretendo até sei lá quando, porque para mim hinduísmo não é uma religião, é um jeito da vida. Isso que faz diferente, isso que é diferente que as outras religiões que eu sinto. Por exemplo, aqui também tem algumas que são bem parecidas, mas para mim eu me vejo como hindu, mas também como uma pessoa que sabe respeitar outras religiões. Então, é isso. Eu acho que o hinduísmo que me ensinou isso, de respeitar outras, aceitar outras religiões, mas ainda seguindo minha, sabe? Desde que era criança, sempre fui para templo na Índia, tinha festivais, tinha os rituais, tinha isso, então sempre foi isso, mas acredito depois que meu falecimento do meu pai, alguns anos atrás, acho que espiritualidade ou fé em Deus me ajudou muito, me ajudou. Não vou falar que estou 100%, porque perde de alguém perto de você sempre é doloroso, mas você consegue entender, você começa a aceitar. Então, acho que espiritualidade sempre ajuda isso. Esses momentos de dia a dia, né, você está andando em São Paulo, você precisa de Deus, então ajuda. Eu sigo, eu sou muito espiritual, eu escuto músicas de Deus, eu faço oração, eu não sou rígida, mas eu gosto de acreditar em Deus, isso me ajuda sempre. Por vivermos num mundo tão frenético, o que você faz para encontrar a paz e a felicidade em meio a tantas coisas superficiais pelo mundo? Boa pergunta. Eu acho que nós vivemos num mundo, infelizmente, que não dá para fugir dessa superfície, sabe? Mas podemos tentar diminuir o impacto dessa na nossa vida, certo? Por exemplo, essa semana eu desativei meu Instagram. Por quê? Não sei, mas é um mundo superfície que estava me atrapalhando. Então eu pedi para mim mesmo, vamos sair um pouco fora do Instagram. Além disso, eu começo meu dia todo dia, quando eu estou no caminho do trabalho, eu escuto música do Deus. A primeira coisa que eu faço é isso, para me dar para me dar uma segurança, paz. Aí eu tenho meus gatos que eu amo de tudo, então eles são meu mundo de paz em esse mundo louco que nós estamos vivendo hoje em dia. Tenho os amigos próximos que eu gosto de falar, que eu gosto de encontrar, que me deixam em paz também. Então, nós temos que escolher lugares, escolher pessoas que podem te dar paz. E como que você pode trazer essa paz para você, si mesmo, sabe? Então, eu acho que é isso. Ao longo dos anos, você entendeu que a felicidade está nas coisas simples da vida? Sim, eu gosto de ir para a praia, eu gosto de viajar, eu gosto de estar com pessoas que eu amo, estar com meus gatos. Essas são coisas muito simples que podem viver em qualquer momento da vida. Eu pretendo fazer isso, não é possível sempre, mas eu tento o meu melhor para tentar achar, para tentar viver esses momentos de paz, de simplicidade, porque fim do dia você vê como nada, você vai voltar com nada, você vai sair desse mundo sem nada. Então, o que temos hoje em dia é o que temos hoje, e hoje é simples. Eu gosto de deixar isso simples mesmo. Como você enxerga o Brasil no campo da espiritualidade?
Acho que Brasil é um país religioso, espiritual, tem várias religiões aqui, eu conheço várias, já tomei passe na outra, já fui para a igreja, então eu acho que brasileiros também tem muito fé em Deus, que eu acho que é uma coisa muito parecida com a Índia também, na Índia também, pessoas carregam Deus com você no todo canto, então espiritualidade religiosa, pode definir como você quiser, mas eu acho que o Brasil tem essa coisa de muito fé em Deus, muito fé em pessoas. Eu acho isso muito lindo, eu gosto muito essa parte do Brasil, sim. Aqui no Brasil, costumamos falar bastante sobre o karma. Esse aspecto do karma é uma coisa que te surpreendeu até hoje? Acho que brasileiros ainda pensam em karma como uma coisa visceral, sabe? Karma é muito... Porque eu sou hindu, vem do hinduísmo, essa coisa de karma, né? Eu acho que é algo muito profundo, mas eu acho que muito genuíno na parte dos brasileiros de pensar esse termo como uma... Eu uso dia a dia, eu acho que é muito genuíno, gosto muito desse também. Dos lugares que visitou pelo Brasil, o que sentiu da energia de cada destino que visitou? Nossa, todo canto é diferente, mas ainda tem calor. Pessoas calorosas, pessoas maravilhosas. Quando você vai para... Eu já fui para 3 estados aqui no Brasil. Eu pretendo fazer todas, 26 é né? Quando você vai para sul, você vai ver outro tipo de pessoas. Quando você vai para sudeste, é outra. Você vai para Curitiba, é frio. Você vai para norte, pessoas loucas, correndo. Vai para o nordeste, tem calmaria. Então, todos os cantos que eu visitei aqui no Brasil, todos os estados, todas as pessoas, todas as cidades que eu fui, eu aprendi que pode ser cidades diferentes, estados diferentes, mas o alma realmente é brasileiro. Eu acho que isso me considero, eu falo para as pessoas, e até as pessoas falam para mim também, eu sou indiana, mas com alma brasileira. Então, acho que combina muito bem. Então, aprendi tudo, aprendo todo dia, como que falei, pessoas maravilhosas, amigos maravilhosos que eu tenho, graças a Deus, trabalho maravilhoso que eu tenho hoje em dia também, apoio, parceria, tudo aqui, tudo. O que o Brasil representa no seu crescimento pessoal? Nossa, muito, muito. Estou aqui há alguns anos agora, minha vida pessoal, minha vida profissional, estou crescendo, estou aprendendo todos os dias, encontro pessoas legais todos os dias. Fui para uma viagem recentemente para Nordeste, encontrei pessoas que... Encontrei para 2 dias, brasileiros, mas estão no meu coração para sempre. Então, isso é crescimento pessoal, porque você aprende com pessoas, você ama pessoas, você aprende a amar pessoas diferentes, você aprende a amar pessoas que são tão diferentes que você, que você senta e você pensa, nossa, como que encontrei essa pessoa, o que eu aprendi dessa pessoa, você aprende tanto. Então, todo dia eu estou aprendendo, o Brasil está me ensinando todos os dias, todos os cantos da minha vida profissional, pessoal, espiritual, posso falar tudo. Então, estou muito grata por estar aqui no Brasil, de aprender, de fazer parte de seu conteúdo também. Não tinha pensado que vou fazer isso, né? Mas todo dia eu gosto de aprender uma coisa, eu estou aprendendo uma coisa hoje com você.